testemunho de Pedro, a segunda leitura, a própria carta de Pedro, a respeito de uma síntese da nossa fé, que está enraizada em Jesus, que foi crucificado pelos homens, mas ressuscitado por Deus Pai. Já no Evangelho nós vemos essa narrativa bonita e exclusiva de Lucas, no encontro de Jesus ressuscitado com os dois discípulos que caminhavam indo para Emaús. Contexto do Evangelho de hoje, no domingo da Páscoa. Aqueles dois discípulos que, certa vez, diante de um convite de Cristo, fizeram como Pedro, André, Tiago e João. Deixaram tudo para seguir Jesus. Depositaram toda a sua confiança em Cristo. Porém, de repente, Jesus morre na cruz. E embora Cristo havia falado a eles que ele iria morrer, mas 3 dias ressuscitaria, os discípulos, esses dois, foram tomados pela tristeza. Ficaram tão tristes, mas tão tristes, que Cristo apareceu a eles e não foram capazes de reconhecê-lo. A tristeza cegou os olhos do coração. Jesus então quer saber o motivo da tristeza. Começa a dialogar com eles. Eles até se assustam. Você é o único aqui que não sabe o que aconteceu nesses dias em Jerusalém. E eles falam, até bonito, que Jesus foi um grande profeta aos olhos de Deus e dos homens, que foi crucificado. Fala até do testemunho das mulheres que viram o túmulo vazio. Mas aqui ninguém o viu. E eles então continuaram nessa tristeza, nessa desolação. Jesus então dá um puxão de orelha deles, dizendo: como sois lentos para crer no Cristo, o enviado do Pai. E Jesus então começa a explicar a Escritura para eles. Depois, o interessante de Cristo no Evangelho é Jesus que faz de conta. Jesus fez de conta que ia caminhar mais e ouviu um dos convites mais belos da Escritura. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus então entra na casa, na intimidade com aqueles dois discípulos. Na casa toma o pão, abençoa, dá graças e o reparte. Nisto os olhos deles se abriram, reconheceram o Senhor e depois voltaram correndo a Jerusalém para anunciar aos demais discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós nos sentamos como esses dois discípulos. Às vezes somos muito provados, sentimos um fardo pesado em nossos ombros. Às vezes a tristeza acomete em nossas vidas. E nesses momentos difíceis é necessário muito, mas muito discernimento para sentirmos a presença de Cristo, vivo e ressuscitado, que sempre caminha conosco, ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos encorajar. E o Evangelho dos discípulos de Emaús, meus irmãos e minhas irmãs, devia ser, de fato, cada missa que nós celebramos, participamos, rezamos. Porque a cada missa nós procuramos fazer a mesma experiência dos discípulos de Emaús. Embora eu possa dizer com toda propriedade que às vezes nossas missas elas são incompletas, porque falta da nossa parte sentirmos enviados por Deus. Por quê? Na missa, a gente sabe, tem o rito inicial, o rito da comunhão e o rito final.
E entre esses ritos, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Neste momento estamos celebrando a liturgia da palavra, como Cristo fez àqueles 2 discípulos, explicando a eles a Escritura, a lei e os profetas. A liturgia da palavra, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma fala dos leitores da missa, não é uma fala do padre, mas é uma fala do próprio Deus. É Deus que nos fala ao nosso coração. E nós devemos sentir o nosso coração arder, como sentiram os discípulos. Depois tem a liturgia da Eucaristia. É onde Jesus entrou na casa, tomou o pão, deu graças, abençoou e partiu com os discípulos. Daqui a pouco nós vamos ter a liturgia eucarística. Daqui a pouco nós vamos comungar a Eucaristia ativamente ou espiritualmente, como fizeram também aqueles 2 discípulos. Mas depois que a missa termina, nós não nos sentimos enviados. Nós não somos capazes de sair correndo para ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs para anunciar a eles o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado em nosso meio. Nós colocamos outras coisas, outros valores, outras prioridades, e aí tornamos cada missa, cada liturgia meio que incompleta. Então é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos sentimos enviados. É necessário nós sairmos correndo. Hoje nós vamos sair correndo para comer um pastelzinho. Depois do pastelzinho, saímos correndo para irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, mas com alegria, com entusiasmo. Não como os nossos ministros que estavam batendo palma de glória, Deus me livre. Cada qual mais desanimado que o outro, mas com alegria. Para isso é necessário nós imitarmos os discípulos de Emaús, porque até então Jesus para eles era um desconhecido. E até então eles não abriram os olhos e reconheceram o Cristo ressuscitado. Mas, no entanto, mesmo sendo um desconhecido, o que eles fizeram a Jesus? O convidaram para estar com eles na casa. Este convite bonito: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Nós conhecemos Cristo através da palavra, da Eucaristia, através da comunidade reunida, através do nosso amor fraterno. Nós conhecemos Cristo. Portanto, devemos fazer com fé o mesmo convite que os discípulos fizeram, dizendo sempre: fica conosco, Senhor, pois já é tarde, porque a noite vem chegando, a noite que é escura, o surgimento das trevas. Então vem ficar conosco para iluminar nossa noite com a sua luz, para dissipar essas trevas do nosso coração. Fica conosco, Senhor, na minha vida, no meu lar, no meu seio familiar. Fica conosco, Senhor, no meu caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais pesada que nós sintamos a cruz que carregamos, sejamos pessoas de muita fé, para sentirmos o alento do Cristo vivo e ressuscitado, que sempre caminha conosco, para que assim, convidando-o a ficar conosco, de fato ele possa permanecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.